Olá, tudo bem? Este já é o terceiro vídeo que eu estou a gravar hoje. Gravei esses vídeos seguidos. O objetivo é depois ir publicando a cada dia. E este vídeo é para falar sobre o que ocorreu esta semana com o- uma coisa das coisas mais absurdas que eu ouvi até hoje. Aquele suposto pastor evangélico chamado André Valadão. Eu era para mostrar o vídeo aqui, mas há vários vídeos na internet mostrando as falas dele. Se você não assistiu ainda, assista. Mas fica evidente não só a homofobia expressa ali, mas muito mais do que isso. Fica evidente que ali houve um incentivo a cometimento de crime, que as pessoas saíssem dali para cometer crimes contra homossexuais. Isto é uma atitude feita pensada, o objetivo é mesmo gerar polémica, o objetivo é mesmo de aparecer que as pessoas se mostrem indignadas e falem sobre o assunto, faz tudo parte de uma estratégia e depois vem sempre um vídeo a seguir querendo dizer que foi mal interpretado, aquela sequência normal. No caso deste foi ligeiramente diferente porque essa figura energúmena acabou por gravar um vídeo em que ainda se mostrava satisfeito por, na visão dele, ter atingido os seus objetivos. Eu entendo que ele foi longe demais, o crime que ele está a cometer é demasiado grave e ainda se tornou mais grave com o segundo vídeo em que ele fala que a Igreja não está obrigada a seguir nenhuma regra de nenhuma democracia. Ou seja, para ele, a Igreja está acima da lei. Eles dentro da Igreja, ou melhor, nem só dentro da Igreja, porque eles falam isso até fora da Igreja, mas, segundo eles, dentro da religião, dentro de cada uma das religiões, nesse caso ele fala da religião cristã, elas estariam todas acima da lei e, portanto, nenhuma lei os poderia atingir, porque, em certa medida, é como se eles não fossem deste mundo. Eles são do mundo superior e, portanto, nenhuma autoridade teria poder de os atingir. É óbvio que isso não é assim, até porque se no limite fosse assim, seria desordem total. Porque se os cristãos entendessem que têm esse direito, os muçulmanos passariam a entender que também tinham e outras religiões também tinham, então a partir daí as leis não iam servir absolutamente para nada, a não ser eventualmente para os ateus, porque todos aqueles que têm uma religião, a partir do momento que tendo essa religião estaria acima de qualquer legislação, eles poderiam cometer toda espécie de crime que a justiça não os poderia atingir. O absurdo chega a esse ponto. Esta pessoa foi, evidentemente, chegou longe demais, mas, sobretudo, eu quero chamar a atenção para um aspecto que em todos os vídeos que eu assisti a falar sobre o assunto, eu não ouvi, ninguém tocou nesse aspecto que eu achei bem interessante. É o facto de ele incentivar as pessoas que lá estão a tomar a iniciativa de se organizar para fazer aquilo que ele chama uma guerra santa contra os grupos, que ele até chama religião LGBT. No entanto, ele, como líder, o que ele deveria fazer, se ele acha que é isso que deve ser feito, então ele deveria, em vez de incentivar as pessoas a se organizar para fazer, ele tomar a liderança e dizer: vamos criar um movimento, eu vou liderar um movimento e vamos criar digamos, um exército para sairmos daqui e liquidar todas as pessoas que se identifiquem com o movimento LGBT. É claro que se ele fizesse isso, se o crime que ele já cometeu
já foi extremamente grave e ele terá que ser punido, e espero que a justiça seja bastante severa no sentido de condenar essa pessoa e fazê-la passar uma temporada, e quando eu digo temporada, sei lá, mais de 10 anos de cadeia, de prisão efetiva, de forma que ele tenha bastante tempo para pensar naquilo que esteve a fazer. É evidente que se ele saísse dali, assumindo ele essa liderança desse cometimento desse crime, que a justiça teria que atuar imediatamente, dando uma ordem de prisão e ele sendo preso preventivamente. Então, a partir daí, se as coisas, quanto a mim, tendem a ficar complicadas para ele, ainda irão ficar muito mais. Mas eu, quando decidi trazer este vídeo para aqui, usei, digamos, este facto por causa de um assunto que eu já há muito tempo pretendo falar e que fui sempre adiando, e eu acho que esta é uma boa altura para falar sobre isto. E que tem a ver com a minha visão da religião. Quando alguém me pergunta se eu tenho religião, a minha resposta é sempre não. Então as pessoas dizem, se você não tem religião, então você é ateu. Eu também digo que também não. Então fica assim uma coisa um bocado confusa. Então como é que eu posso não me considerar ateu e, no entanto, também não me revejo em nenhuma religião? Desculpem. Eu não vejo nenhuma religião pelo seguinte. Nenhuma das religiões que eu conheço, eu tive uma educação católica, e nenhuma religião eu consigo me identificar completamente. No entanto, eu me considero cristão. Eu considero que eu sou, digamos, um enorme fã de Jesus Cristo. Jesus Cristo mostrou-se ser uma pessoa que veio a este mundo e que estava claramente à frente do tempo dele. Se Jesus Cristo, exatamente como surgiu há 2000 anos atrás, aparecesse na Terra hoje, ele estaria à frente do nosso tempo. De tão avançado é que a visão dele de mundo tem. E por isso mesmo é que eu considero que tudo isto que é apresentado como suposta religião cristã não tem nada a ver com o cristianismo. Qualquer pessoa que seja cristão de facto, que conheça os ensinamentos de Cristo, que veja como o Jesus Cristo tomava o partido dos mais fracos. Eu poderia citar vários exemplos, mas vou ficar para já com o caso da prostituta que ia ser apedrejada. Qual foi a atitude que Jesus tomou? Foi, em vez de humilhar aquela mulher, que era aquilo que esperariam dele, o que ele faz é exatamente o contrário. Ele humilha até certo ponto aquelas pessoas que se achavam superiores a elas e superiores ao ponto de se sentir no direito de apedrejar aquela mulher. E ele acaba por nem ele fazer isso. O que quer dizer, uma pessoa com esse perfil, evidentemente, não dá para imaginar que fosse destilar aquele ódio contra o movimento. Até porque em nenhum momento da história de Jesus Cristo se nota algum tipo de... A única vez, aliás, em que ele mostrou uma forte indignação, em que ele se revoltou de uma forma mais violenta, foi quando ele tem aquela atitude, quando chega no templo e se depara com aquele cenário dos vendilhões. Então aí sim ele extravasou toda a sua raiva pela forma com que aquele espaço estava a ser usado. Mas reparem que mesmo aí, quando ele tem essa reação violenta ele estava a ter uma reação violenta contra o mal. Ele estava ali para chamar a atenção
dos abusos, dos absurdos que estava sendo criado com a Igreja, em que a Igreja tinha deixado ou melhor, o templo, porque Jesus Cristo, ao contrário do que algumas pessoas pensam, ele nunca foi cristão. O cristianismo surge depois de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu, viveu e morreu como judeu. E, portanto, quando ele entra no templo judeu e depara-se com isso, ele vê uma desvirtuação da religião. A religião não tem que se envolver com esse mercantilismo. E desde logo isso chama atenção para outro aspecto, que é aquele aspecto de haver esses movimentos que fazem quanto a mim, um absurdo, de pedir até a pessoas carentes que precisam de ajuda para contribuir com o pouco que têm, tirar 15%, tirar, desculpa, 10%, que é o dízimo, para essas igrejas. E para sustentar pastores que andam de aviões, que têm fazendas e que enriquece a custa disso. Eu devo dizer com muita sinceridade, eu não sei se você que está-me a assistir pertence a algum tipo desses movimentos, mas eu aqui neste canal, eu sou direto. Se isso incomoda, se isso lhe incomoda, aquilo que eu lhe digo, faça o seguinte, deixe o seu comentário, diz em que é que isso incomoda, diz o seu ponto de vista, mas eu não posso deixar de dizer aquilo que eu penso. Quanto a mim, nenhuma dessas religiões ditas evangélicas que vão para o púlpito fazer negócio, como aquela história de vender supostos panos e de qualquer coisa que eles inventam, ungido para faturar. Isto não tem nada a ver com religião, isso é mercantilismo, isso é até pior do que mercantilismo, que é usar da boa fé das pessoas, da crença das pessoas para as explorar. Portanto, se isso é alguma religião, com certeza não é a religião cristã, provavelmente está mais perto do satanismo, é assim que eu penso, do que do cristianismo. Não dá para imaginar que essas pessoas que se dizem evangélicas, no caso de evangélicos, né, sejam de facto cristãos. Quanto a mim não são. Não basta conhecer o básico do que foi os ensinamentos de Jesus Cristo, que não dá para olhar naqueles discursos, olhar na forma com que essas pessoas muitas vezes expressam ódio de uma forma tão evidente, que não dá para ver nos olhos dela, nas expressões dela, na forma delas falar, não dá para ver aquilo, identificar aquilo com o cristianismo. Não tem nada a ver com o cristianismo. Este é um assunto que eu pretendo em algum momento retornar. É um tipo de assunto que me interessa bastante também, mas por enquanto eu fico-me por aqui. Se quer você concorde, quer não concorde, eu peço que deixe o seu comentário, diga o que é que você pensa, qual é o seu ponto de vista e partilhe o vídeo nas redes sociais, dê o seu like e fiquem bem. Vemos no próximo vídeo.